Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me escutando aí? Sim, Sim, senhor. sim. Beleza. Eu estou sendo orientado pelo professor Dr. Roberto Prata, ele do Departamento de Matemática. O tema do meu projeto é algumas aplicações de EDO na física, utilizando a teoria fuzzy também. E o objetivo do meu trabalho é basicamente a gente ter esse estudo de EDO, né? Tentar modelar alguns problemas que a gente encontra na vida real, lógico que associando a física, mas utilizando a teoria fuzzy. Então, eu sou do terceiro período, eu sou integrante bolsista do PET e atualmente eu só tenho 2 meses que eu iniciei meu projeto. Então, inicialmente, né, eu fiquei nos primeiros meses assim tentando fazer modelagem do que realmente já existia, só para tentar fazer uma ligação de EDO com as coisas que a gente já conhece. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas características de fenômenos físicos. Os fenômenos físicos eles têm como característica mudança de estado físico, como sólido, líquido e gasoso, e o estado de plasma. A mudança, por exemplo, ele pode mudar de formato, assim, alterar a substância dele, como, por exemplo, esse carro aqui que sofreu um acidente não altera o que está o compondo, né? E, geralmente, os fenômenos físicos são processos irreversíveis. Então, continuando isso, eu, basicamente, nos primeiros momentos, eu estava preocupado em fazer alguns exemplos de equações diferenciais que a gente tem na física, só que inicialmente, quando a gente está estudando, não é denominado, não é dado esse nome, né? Então, por exemplo, da queda livre, se eu desprezar a resistência do ar, eu consigo sair da segunda lei de Newton, chegar no EDO, e tentando resolver esse EDO, eu consigo encontrar a equação do movimento uniformemente variado. Lógico que eu coloquei esse menos aqui porque ele está indo no sentido contrário ao meu sistema de referências. Aqui esses são alguns exemplos, né, que eu consigo modelar e encontrar a solução. Mas, basicamente, o corpo do meu trabalho está sendo, justamente com o professor Roberto Prata, está se baseando na equação logística, né? E aí que a gente vai utilizar a teoria fuzzy. Então, inicialmente, essa equação logística ela foi criada por um economista no século XVIII, chamado Thomas Malthus, onde ele estava preocupado em tentar descrever o crescimento da população. Então, eu tenho uma função n, eu simplesmente denominei n, mas dependendo da bibliografia pode variar, onde ela é uma função que depende do tempo, né? Então, eu simplesmente reescrevi essa equação com uma taxa de variação, porque ela vai me dar algumas informações mais importantes. Eu posso reescrever essa equação como uma equação diferencial, né? Mas essa taxa de variação, a gente consegue perceber que ela é proporcional ao número de pessoas ou ao número de seres que estão crescendo, e aqui a minha constante de proporcionalidade. Então, se a minha constante de proporcionalidade for positiva, ela cresce, se ela for negativa, ela decresce. E essa equação aqui, ela é denominada lei do crescimento natural. E a gente tentando reescrevê-la, né? No caso, reescrevendo como uma equação separável, a gente consegue encontrar a solução geral dessa equação. Como vocês podem perceber aqui que meu n ele é igual ao meu n0, que é a população inicial, vezes o neperiano, elevado a r, né, que é a minha constante de proporcionalidade, vezes o t. Então, a gente assume que esse meu n0 é positivo, porque inicialmente, se ele não for positivo, não existe crescimento populacional. Só que, no entanto, essa equação ela é um pouco limitada, né? Ela consegue descrever o crescimento populacional de maneira exponencial, só que ela não leva em consideração o limite de recursos que essa população tem. Então, Verhulst foi esse outro matemático no século XIX que tentou reescrever essa equação de Malthus. Como vocês podem ver, basicamente, a gente ainda tem os mesmos componentes, com exceção desse termo, né? Então, esse termo aqui, ele indica, ele entra justamente para indicar essa constante, que é meu nível de saturação, que na matemática a gente chama de capacidade de suporte. Ou seja, no começo aqui, se eu considerar meu N muito pequeno e meu K muito grande, que é a minha constante que é a minha capacidade de suporte, esse termo é um número muito pequeno e um número muito grande, ele vai tender a zero, e todo esse termo tende a 1. Ou seja, no começo, que a população está crescendo, né, ela vai se comportar como uma função exponencial. Só que, no entanto, quando esse meu n ele se aproxima do meu k, quando ele tende a se aproximar do meu k, todo esse meu termo ele vai tender a zero. Né? Se a gente considerar k dividido por k,
1 menos 1, 0, e aí a minha taxa de variação vai ser paralela à minha capacidade de suporte, que é essa reta vermelha. E aí, Ferrucci previu que se a população ultrapassasse essa reta, haveriam desastres, as pessoas morreriam de fome, até que, de uma certa forma, ela tenderia a essa constante, que é a minha K, que é a minha capacidade de suporte. Então, reescrevendo essa equação de Verhulst como uma equação separável, eu basicamente resolvi, utilizando os conhecimentos de cálculo 1, né, a equação geral, a solução geral dessa equação, que é essa aqui. E onde a gente aplicou isso daí? A gente estava preocupado em tentar entender e também modelar os casos de Covid em Manacapuru. Mas por que Manacapuru, né? Porque Manacapuru foi um município, assim, do interior do Amazonas que bombou dos casos de Covid. Então, inicialmente, eu datei aqui os casos de Covid da Fundação de Vigilância Sanitária, né? Como vocês podem ver, ele tem um gráfico muito parecido com o da equação logística, e depois eu fui adicionando aqui, como, por exemplo, os casos iniciais, o meu CAC, minha capacidade de suporte, é a população inteira de Manacapuru, a minha taxa de contaminação do Covid, etc. E eu consegui construir esse gráfico, né? E aí, se a gente conseguir comparar no 50º, 20º dia, praticamente mais de 90% da população já estaria infectada, enquanto que a Fundação de Vigilância Sanitária, ela não, entre o 4º mês, basicamente, não chegou nem até setembro, não chegou nem a 4 mil casos. Então, essa modelagem que a gente fez inicialmente, ela não leva as condições das pessoas usarem máscara, o isolamento social, o fato de que o município de Manacapuru, apesar dele ter um centro urbano, as casas são muito afastadas uma das outras nos ramais, entende? Então, qual é o corpo e o que eu pretendo estudar durante esse meu ano, utilizando teoria fuzzy? Inicialmente, eu vou estudar o modelo SR, que é o suscetível, infectado e recuperado. E aí a gente vai fazer uma comparação, né, do modelo SIR e dessa equação logística. Só que, no entanto, quando eu utilizo essa equação logística aqui, deixa eu só mostrar um pouquinho. O meu R, ele vai entrar aqui a teoria fuzzy, que é como o Luiz já comentou, e a professora Silva também, que ela é uma teoria que ela se contrapõe à lógica clássica, onde a gente tem 0 e 1, a gente vai ter um intervalo, e basicamente essa teoria ela ajuda a modelar e a se aproximar mais da nossa realidade. Então, ao longo desse um ano de estudo que eu vou fazer com o professor Roberto Prata, eu vou estar preocupado em tentar modelar esses casos de Covid de Manacapuru para tentar se aproximar o máximo, né, do que está aqui próximo da Fundação de Vigilância Sanitária. Só que é claro que até os próprios dados da Fundação de Vigilância Sanitária não considera totalmente as pessoas infectadas, já que existem assintomáticos e tal. Então, mas inicialmente é esse o meu trabalho, é o que eu estou pretendendo estudar. E aqui são as minhas bibliografias. Deixa eu só... Foi? Foi. Obrigado, Vitor. Parabéns pela apresentação. Vou passar a palavra para o professor Lúcio fazer as suas considerações iniciais. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim, mas está ecoando. Sim. Está ecoando porque eu estou duplicado aqui. Então, seu trabalho é bem parecido lá, né, com o trabalho anterior, claro, tem guardando as diferenças que existem nos temas, né? Me parece o estudo de equações diferenciais a partir de lógica fuzzy. Eu achei que é um tema bem interessante e por isso vale aí os parabéns. Eu deveria ter dado os parabéns logo desde o início, né? E também ficou faltando, né, ficar mais exato quais são os seus objetivos específicos em relação à utilização da lógica, né? Porque a gente conhece basicamente o uso de equações diferenciais para modelar sistemas epidemiológicos e assim por diante. No caso da lógica fuzzy, como essa é uma ferramenta
aparentemente nova no ponto de vista daquilo que é usado na física, a gente fica curioso com quais são os parâmetros que vão variar e, assim, dentro dessa proposta, né, de uso de equações diferenciais, utilizando essa metodologia de lógica fuzzy, como você pretende, né, estabelecer aí os parâmetros e o que você acha de que a lógica fuzzy pode trazer de importante que a teoria atual não consegue, né? Evidentemente, isso aqui eu não estou perguntando por ignorância, e sim por questão de que você precisa argumentar isso, né? É uma questão de informação. Então, fica aí essa pergunta para você. Então, o meu objetivo é basicamente, como eu tinha dito inicialmente, né, na minha apresentação, é que eu quero tentar modelar esse problema e tentar se aproximar mais do que dos dados que estão datados na Fundação de Vigilância Sanitária. Mas, assim, eu não posso responder profundamente, porque como eu só tenho 2 meses de projeto, eu não fiz ainda muita leitura e nem comecei a estudar bastante sobre a teoria fuzzy, entende? Então, Deixa eu falar uma coisa para você. É que quando a gente inicia um projeto de pesquisa, a gente faz assim uma caracterização do que ele vai ser, e aí existem objetivos, o objetivo geral, né? Então, você pretende usar a lógica fuzzy a partir na equação fulano de tal para encontrar soluções assim, né? E tal. Aí você vem com os objetivos específicos que você tem que saber a priori, antes de começar a estudar, porque senão você fica num mato sem cachorro. Então, você diz assim, pretendo calcular a frequência fulana de tal a partir do dado fulano de tal, tá. Segundo, pretendo estabelecer as relações disso com aquilo. Terceiro, pretendo explorar o gráfico fulano de tal para saber tal coisa e tal coisa. Então, são coisas bem palpáveis que você estabelece no início para te guiar no processo de estudo, né? Não é que você você fala com o orientador, o que dá para fazer daqui, ó? Então, o que o cara calcula normalmente com equações diferenciais? Isso. O que a lógica fuzzy traz de interessante? A possibilidade disso. Então, aí você incrementa isso e estabelece os objetivos específicos logo de início. Então, fica esse conselho aí para ti, né? Seria interessante você fechar esses objetivos específicos, porque eu também já passei por isso aí. A coisa fica meio dramática se a gente não estabelece isso logo de começo. obrigado. Eu fico por aqui. Professor Dinola. Opa, acompanhei o trabalho, bem interessante essa parte aí da análise, né, de populações, crescimento e tudo mais. A base ali do malthusianismo, né, as previsões de crescimento populacional e tudo mais, e a comparação do resultado que ele fez aí, né, do crescimento dele usando as equações mais simples, com o que foi medido de fato lá com os dados da fundação, foi a mesma situação encontrada lá, né, pelo Malthus, que fazia previsões de crescimento da população ia chegar tanto, né, de pessoas lá, e na verdade não aconteceu como bem o colega explicou, falando de outros fatores, né, que fazem diminuir essa taxa, né. O Lúcio fez as ponderações aí bem interessantes também, né, sobre aí a forma de organizar o projeto e tudo mais. Eu não vou entrar muito nesse mérito, né, diferente de manhã que eu vou ficar me estendendo, eu vou me reservar sempre fazer uma pergunta ou nenhuma, só fazer uma observação mesmo. Tá? Então, eu ainda, como eu falei na apresentação anterior, eu não conheço essa parte da teoria fuzzy, né? E até o momento ainda não vi mesmo como é que seria, né? Alguma coisa na prática. E eu entendo também que é porque está no começo dos projetos, mas eu vou desejar aí para os colegas que estão iniciando o trabalho, boa sorte aí no desenvolvimento, tá certo? E sempre tem como a professora explicou também anteriormente, né, esse potencial todo de analisar todos esses dados aí e fazer as previsões e tudo mais, isso é muito interessante aí na física, né, estando embasado aí nessa parte da matemática, tá bom? Boa sorte para todo mundo, parabéns ao colega e ao orientador dele. Obrigado. Agradeço ao professor Dinola. Queria aproveitar a presença do professor Roberto Prata, que é o orientador do Vitor, para poder fazer algumas considerações, caso ele ache pertinente. Boa tarde, pessoal. É o seguinte, concernente ao trabalho que a gente está fazendo do fuzzy, porque está muito no início.
Então, ele está começando agora a estudar a teoria fuzzy, mas a ideia de se estudar, pergunta do primeiro professor, qual é o nome dele? Lúcio. Professor Lúcio. É o seguinte, nós vamos, o objetivo é que a taxa de contato seja fuzzy. Para depois que estudar o sistema, fazer a comparação do sistema SI com o sistema logístico, a gente entender o comportamento sendo utilizando a taxa de contato fuzzy, porque muitos dizem, não, a taxa é tanto, a taxa é um valor, é outro determinado valor, então a gente vai fazer com que essa taxa seja a taxa fuzzy, para enquadrar, ver se enquadra, essa curva fica dentro daquela faixa de soluções que a professora Silvia falou. É isso. O objetivo do trabalho é esse, é fazer esse estudo. Aí depois, tentar, não sei se vai dar tempo, tentar fazer estudar a interatividade entre coeficientes desse modelo matemático aí, epidemiológico, e tentar estudar a medida de interatividade, estudar esperanças, utilizar medida de interatividade fuzzy, estudar o índice de interatividade, quanto uma variável uma variável vai interferir na outra. É esse o objetivo do trabalho. Não sei se vai ter tempo, porque essa teoria é bem nova e ele está começando a estudar. Ele começou a estudar a semana passada, que foi a primeira apresentação no grupo que eu tenho dos alunos do PIBIC. É isso, professor. Ok. E só uma coisa, o Yuri é um menino muito bom, muito determinado e inteligente. Muito feliz por estar orientando. Agradeço a participação do professor Roberto Prata. Para quem não sabe, o professor Roberto Prata é o atual tutor do PET Matemática. Então, a gente está desenvolvendo trabalho juntos, os dois PETs. Agradeço o professor Roberto por estar nos acompanhando nessa atividade também. Certo?